Até no elemento da aspecto. comparação também, né? Eu lembro de conversando, não foi um paciente, foi um amigo, né? Que ele veio me compartilhar sobre a questão de diagnóstico de TDAH, que tinha começado a utilizar a medicação, que estava vendo o efeito ali muito positivo na questão até da produtividade, e ele estava, na verdade, lutando em relação a isso, ele estava vendo um bom resultado. Só que ele disse que chegou num determinado momento que ele começou a se cobrar, né? E achar que o remédio não estava fazendo efeito porque ele estava comparando com a outra pessoa que tinha um rendimento e uma produtividade maior, e aí para ele, então, na verdade, o problema estava, talvez eu tenha que aumentar a dosagem, alguma Uhum. coisa assim. E uma coisa que a gente conversou foi o seguinte, né? E assim, foi bom porque foi um insight dele. Ele começou a perceber, peraí, será que realmente eu preciso produzir como aquela pessoa? Ou talvez a medicação me ajudou a alcançar aquilo que é o meu potencial, aquilo que é a minha possibilidade. Eu tinha uma dificuldade e, na verdade, eu consegui regular isso daí, eu preciso me dar por satisfeito com isso, porque esse é o meu Uhum. possível, esse é o meu melhor, né? Então, entra, e aí vou até fazer um gancho aqui com algumas coisas que eu estava ouvindo e aqui pensando, é, primeiro essa questão do que a gente chama do plano individual de tratamento, né? Porque a gente não existe uma única maneira de tratar o TDAH. A gente tem protocolos de tratamento, né? Inclusive, hoje, o que a ciência traz até como a padrão ouro de tratamento para o TDAH é justamente essa junção do tratamento psicoterápico com a TCC e a farmacologia, mas já conversou aqui que nem todos vão precisar de medicação, tá certo? E a gente tem outras áreas também, mas trazer que a gente precisa olhar o paciente, a pessoa, na verdade, né? Não só como paciente, mas como pessoa, para aquilo que são as necessidades. Tanto que eu amei, Fred, o que você trouxe. Eu estava esperando o que, que você ia trazer aí do neurofeedback, tá? Mas para a gente perceber que, olha, a gente vai ter caminhos diferentes. E eu tenho pacientes que chegam já querendo, às vezes, até determinar o que, que vai ser feito no processo. E a gente vai por um outro caminho, porque a necessidade e o caminho, na verdade, que a gente vai precisar tratar, não tem a ver com aquele que o primo, o irmão, também fez, ou faz, ou utiliza, tá certo? Porque ali a gente tem outras demandas, então a gente precisa considerar isso aí também, né? Entender quem é esse sujeito, quem é essa pessoa, quais são as outras questões. Já tratei pacientes em que a ansiedade, ao ser tratada, tá? Inclusive, até junto com a psiquiatra foi observado isso, tanto a medicação utilizada, né, foi para ansiedade, como o meu tratamento foi para ansiedade, e aquilo que era o prejuízo que a pessoa percebia do TDAH, na verdade era por conta da ansiedade, né, e não precisou nem do fármaco para o TDAH, e o processo foi ali satisfatório, né, então a gente precisa também entender isso. E aí, só para fechar, você falou sobre esse estigma que a gente tem de outros transtornos e do TDAH, né? Eu penso que aqui entra essa questão do prejuízo, né? Inclusive social, tá? Dos riscos, inclusive de vida. A gente tem alguns riscos que acompanham o TDAH, como foi falado aqui da por da impulsividade, a comorbidade com transtorno de uso de substâncias, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, no transtorno depressivo, no transtorno de humor bipolar, a gente tem um risco ali para a vida, que acaba sendo realmente maior e por isso que acaba preocupando muito a pessoa e talvez por isso gere esse estigma mais social. Mas eu acho que a gente não pode nem problematizar e rotular no sentido de, olha, eu tenho TDAH e a gente precisa realmente problematizar isso, acho que a gente precisa acolher, mas também não dá para a gente virar moda, né? E todo mundo agora tem TDAH. Na verdade, a gente tem um transtorno que a gente está se abrindo para conhecer, para entender, para acolher, para entender como trabalhar, para incluir na sociedade, para trazer funcionalidade, bem-estar, mas como você falou, Islano, não deixa de ser um transtorno também, então a gente precisa ter cuidado com isso.